Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar aqui, conhecer agora a Igreja Presbiteriana de Goiânia, a primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Uma alegria, queridos, uma alegria. Eu vos conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, que Deus nos abençoe para esse momento de estudo da sua palavra. É sempre muito difícil vir pregar numa igreja que não é a sua, porque você não sabe qual é a realidade, o que está acontecendo. Então é sempre muito difícil escolher um assunto. Então eu escolhi um assunto que é comum a todos nós. Nós vamos falar sobre a morte. Então, por favor, abra sua palavra, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulos 28 e 29. Nós leremos alguns versículos e vamos lendo à medida que o sermão seguir. Diz assim a palavra de Deus: Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: Você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe, e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: O seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E aí então nós vamos dar um salto lá para o capítulo 29, e vamos ler a partir do versículo 26, onde lemos: Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, nas crônicas de Natã o profeta e nas crônicas de Gade o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Vamos mais uma vez falar com o Senhor em oração. Pai, fala aos nossos corações diante deste retrato das últimas horas, dos últimos dias de Davi. Diante deste retrato de como Davi morreu, de como Davi se despediu dessa vida, pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos prepare. Que assim, ó Deus, o Teu Espírito fale aos nossos corações, em nome de Cristo. Amém. As pessoas já sabem qual é o hino que você quer no seu funeral? Texto bíblico? Você já deixou escrito? As pessoas sabem qual é a tua vontade, se você quer
quando os médicos disserem que você já morreu, mas o seu corpo ainda está com sinais vitais? Tua família sabe se você quer que os aparelhos sejam desligados? Você é doador de órgãos? Tua família sabe? Em suma, você está preparado para morrer. A morte é uma daquelas coisas esquisitas sobre as quais a gente não fala. É como se tivesse uma crença não dita que se a gente falar da morte, a gente morre. Então as pessoas têm um medo enorme de falar da morte, como se falar na coisa ruim, a coisa ruim aparece. Não, nós vamos morrer. Essa é uma das certezas mais absolutas desta vida. A não ser aquela geração de crentes que estiver presente no momento exato da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos os demais, nós vamos morrer. E por que nós temos tanto medo de falar a respeito da morte? Porque como família nós não conversamos sobre a morte? Porque nós não instruímos uns aos outros a respeito da morte? O objetivo deste sermão é este: é falar a respeito da morte. Afinal, uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer é preparar outras pessoas para este momento, para o momento de se encontrar com Deus. A Bíblia fala muito sobre morte. A Bíblia nos relembra, por exemplo, a transitoriedade da nossa vida. Pedro diz: toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou o Salmo 103, Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Isaías 40, texto citado por Pedro, uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu não estou dizendo que você deve ter a morte como uma amiga, porque a Bíblia diz que ela é o último inimigo a ser destruído. E de fato, depois que o próprio Satanás e o anticristo são lançados no lago de fogo, em Apocalipse 20, o que você encontra é a morte. Apocalipse 20, 14, a morte sendo lançada junto com o inferno do lago de fogo. A morte não é uma amiga, mas nós podemos ter uma relação menos conflituosa com a nossa perspectiva de morte. Afinal, no que concerne a nós, Deus quebrou o ferrão da morte. A morte já não pode mais nos aferroar de maneira destruidora. Por isso que Paulo tem uma relação distinta com a morte quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Você está preparado para morrer? Você já de cabelo mais branquinho, você que tem uma perspectiva mais próxima da morte, você está preparado? E você ainda jovem, adolescente, criança, Deus às vezes nos leva na flor da juventude. Embora o normal seja em idade avançada, o Salmo 90 nos diz isso: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Esse texto foi lido no aniversário de 80 anos do meu avô. Não sei se é o melhor texto para ler no aniversário de 80 anos
do meu vô, mas foi lido. Tem outro texto que fala sobre a velhice na Bíblia, e eu preferiria esse no meu aniversário de 80. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. As duas coisas são verdade. Tem canseira e tem enfado. Tem dor em tudo que é lugar. Mas ainda dá para frutificar até aquele momento que o Senhor decidir nos levar. Elizabeth Kubler-Ross diz que os estágios do luto são negação, ira, barganha, depressão e aceitação. Negação, ira, barganha, depressão e aceitação. Você está preparado para morrer? Lendo um testemunho de um pastor, ele disse que conheceu vários crentes que pularam do estágio da negação para o estágio da aceitação. Não passaram por ira, não passaram por barganha, não passaram por depressão. Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Entenda, o tempo não cura nada. As tuas más características de personalidade, se você não fizer algo a respeito delas, elas só se tornarão piores. Isso é algo que eu aprendi com a minha esposa, conselheira bíblica. O tempo não cura. O tempo endurece aquilo que você é. Então, se você estiver com o coração no lugar e bem preparado para encontrar com o teu Senhor, você vai envelhecer bem. Na velhice vai dar ainda frutos. Agora, se você não está preparado para se encontrar com o teu Senhor, você vai ficar cada vez mais endurecido, cada vez mais empedernido. Você tem que se preparar para morrer. Eu tenho que me preparar para morrer. E eu acho que Davi é um bom exemplo nesse texto de alguém que nos ensina princípios para morrer, princípios para nos encontrarmos com o nosso Senhor. A primeira verdade, e são várias, tá bom? Acho que são 8 ou 9, mas a primeira que eu quero compartilhar com vocês, a partir do exemplo de Davi, é que você vai morrer sem realizar todos os seus sonhos. Realidade da vida. Nós sonhamos muito mais do que nós somos capazes de realizar. É isso que o Paul Tripp, no livro, ótimo livro, um dos melhores que eu já li na minha vida, no livro A Crise da Meia-Idade, aliás o nome não é esse, o nome é Perdido no Meio, o livro sobre a crise da identidade, da meia-idade, não da identidade, a crise da meia-idade. É por isso que ele diz que muitas vezes na meia-idade as pessoas ficam tão frustradas e entram em crise. Porque na meia-idade você já percebeu que você não vai conseguir realizar todos os sonhos que você projetou. Então entenda desde já, você não vai, você vai morrer sem realizar todos os seus planos. A gente aprende isso com Davi aqui. Ele diz para a gente no capítulo 28, versículo 1, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a Arca da Aliança. Era uma coisa boa? Era. Ele quis construir um templo. Quis construir uma casa para Deus. Ele olhou para o seu palácio e ele disse, não faz sentido. Eu tenho um palácio maravilhoso e a casa de Deus fica numa barraca? Não, eu vou fazer um templo para Deus, um templo que esteja à altura dos pés de Deus. Eu vou fazer esse templo. E Deus disse, boa ideia, mas você não vai fazer. Você derramou muito sangue, eu não quero alguém com tanto sangue na mão construindo casa para mim. Mas outra coisa, eu que vou construir casa para você. Mas isso é uma outra história. Mas veja a frustração. Nem tudo o que você planeja você vai conseguir realizar. E aí o que você vai fazer? Você vai entrar em depressão? Você vai desistir da vida? Você vai ficar muito triste? Você vai desconsiderar todas as bênçãos que Deus te deu a graça de conquistar por causa daquelas que Ele não te deu a oportunidade de realizar? Não faz sentido.
E Davi é exemplo nisso também. Porque o que nós vemos no rei Davi ao invés de um encrudecimento, ao invés de um endurecimento por este sonho não realizado, nós vemos um direcionamento para que o seu filho realizasse. Nós vemos gratidão, em vez de um endurecimento de coração. E esse é o segundo ponto. Prepare-se para morrer cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Só que para estar pronto para morrer cheio de gratidão, você precisa viver cheio de gratidão. Porque quem não vive grato, evidentemente que não vai morrer grato. Porque a hora da morte, ela traz algumas coisas duras consigo. Muitas vezes dor, muitas vezes solidão, afinal você está lá num hospital, às vezes numa UTI. Então a hora da morte, ela é difícil. Viva grato, e você vai conseguir morrer grato. Davi demonstra essa gratidão nos versículos 4 a 8 do capítulo 28, onde ele diz: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Ele escolheu Judá, da casa de Judá escolheu a casa do meu pai, e dos filhos do meu pai se agradou de mim. Vejam o reconhecimento, um reconhecimento agradecido. Você acredita que Deus me escolheu? Ele está próximo da morte, e ele está celebrando o fato de que Deus o escolheu para ser rei de Israel. Deus lhe deu oportunidade de realizar grandes coisas na sua vida. Deus se agradou dele, e Deus está dando a oportunidade para ele de ter o seu filho continuando a escrever a sua história. Ele celebra as promessas de Deus. Versículo 7, estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos. Davi morre grato. Próximo da morte, o que nós vemos em Davi não é, meus irmãos, não é reclamação, não é murmuração, mas gratidão. Você está pronto para ser chamado pelo Senhor e no caminho ir agradecendo? Na hora de morrer, deixe instruções de obediência a Deus. Veja, nós somos muito mais ouvidos na hora da morte do que durante a vida. Muito mais ouvidos. As pessoas nos ouvem de maneira totalmente diferente. Agora nós temos uma plataforma muito especial, porque nós estamos próximos da morte, lidando com a morte. E as pessoas agora estão dispostas a nos ouvir. O que você vai falar? De como a vida foi dura, de como as pessoas foram terríveis, de como não valeu a pena. O que você vai falar? Davi deixou instruções de obediência a Deus. Olha os versículos 8 a 10, do primeiro livro primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam essa boa terra e possam deixá-la como herança a seus filhos. Gente, vamos obedecer a Deus. Gente, Deus tem promessas, mas essas promessas estão condicionadas à nossa obediência. Vamos obedecer a Deus. Guardem, conheçam os mandamentos do Senhor. E aí então ele se volta para o seu filho. Que é hora melhor para ensinar os seus filhos do que na morte. Eles vão te ouvir como eles nunca te ouviram. Então ele diz: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai. Você pode falar isso para os seus filhos? Você pode dizer para os seus filhos: conheça o Deus que eu servi. Conheça o Deus de teu pai. Veja,
A hora da morte é a hora que muitas coisas que você viveu durante a vida passam a ser motivo de aplicação. Portanto, a gente não está só falando de morte, a gente está falando da vida, do jeito que você vive, porque senão vai ser uma grande hipocrisia. Mas Davi tem tempo, inspiração e graça de Deus para dar esse conselho. Conheça o Deus de teu pai, sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário. Sirva não porque você é obrigado, sirva-o porque você quer, porque é gostoso, porque é bom. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios de pensamento. É interessante isso. Você tem que servi-lo com motivações puras, porque Ele conhece as tuas motivações. Ele esquadrinha e penetra os corações e os desígnios do pensamento. Se você o buscar, Ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, Ele o rejeitará para sempre. Agora, pois, tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte, mãos à obra. Qual é a mensagem que você vai deixar para os seus filhos? Talvez você já deveria escrevê-la, porque você não sabe como você vai morrer, e você pode não ter tempo de dizer as últimas palavras. Que tal preparar as últimas palavras em vida? Talvez deixar com alguém que possa entregar. Quarta instrução sobre a morte. É importante morrer sabendo que a obra de Deus não pode e não vai parar porque você não está mais presente. Mas saiba que você ainda pode ajudar, mesmo no processo da morte ou depois da morte. Ou, para fazer isso de maneira mais curta, prepare-se em vida para ser uma bênção depois da morte. Prepare-se em vida para que você seja uma bênção depois da morte. De onde que eu tiro isso? Dos versículos 11 a 19. Olha só, Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro as suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da proposição, o peso da prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, cada uma o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Você pode dizer, ou ele era um control freak, ou ele era louco por controle, ou ele era um controlador terrível, ou, como diz o texto, tudo isso me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Ou seja, Deus deu para Davi a planta do templo. Deus deu todos os detalhes da planta do templo. Está difícil hoje. Planta do templo. Planta do templo. Deus deu todos os detalhes desse esquema de como o templo do Senhor seria construído. E Davi agora, ele participa da construção. Você percebe a empolgação de Davi? Alguns rasgariam tudo, jogariam fora. Se eu não vou fazer, então que se lasque. Se eu não posso participar disso, se Deus não quer que eu construa, então eu não quero mais também. Não quero mais participar dessa obra. Não, você ainda pode participar. Mesmo depois da morte, você ainda pode participar da obra de Deus. Eu acho triste que no Brasil é
muito raro você encontrar um crente que deixa alguma coisa ou para a igreja, ou para uma obra assistencial, ou para missões. É raro. Isso é uma vergonha. A gente é tão apegado ao nosso dinheiro que nem na morte a gente pensa em Deus. Nem na morte a gente pensa em deixar uma porcentagem para o Senhor Deus. Nem na morte a gente pensa em dedicar para a glória de Deus parte das bênçãos que Ele nos concedeu. Não é assim em outras culturas, não é assim em outros países. Tem muito país que a coisa mais comum do mundo é a pessoa investir dinheiro na obra em vida e deixar uma porcentagem em morte, para a glória de Deus, para a obra de Deus. Esses dias, tive o privilégio de estar nos Estados Unidos, numa mesa com algumas pessoas específicas. E de repente uma pessoa disse assim: gente, a gente precisa prestar bem atenção, porque a família tal está com $1 bilhão e eles precisam gastar nos próximos 12 anos, porque é uma fundação de uma família muito rica. E eles dedicaram para assistência social ou para várias obras $1 bilhão, e eles têm que gastar nos próximos 12 anos. Então nessa mesa o pessoal estava falando, a gente precisa pensar em projetos, como é que a gente pode ajudá-los a investir esse dinheiro no reino? E eu, brasileiro, assim, né? Como é que é? Tem gente que está muito disposta a investir no reino, tanto em vida quanto na morte. Você está? Davi é esse homem que ele está morrendo e ele está empolgado com a construção do templo. Ele está morrendo e ele está participando ativamente da construção do templo, porque o templo é para o Senhor. E ainda que ele não tenha sido considerado digno de construir, ele está participando de alguma forma do bom andamento e do futuro da obra de Deus. Quinta instrução: lembre-se de, ao morrer, deixar uma palavra de incentivo para os teus filhos. Então disse Davi a Salomão, seu filho, versículo 20 do capítulo 28, seja forte e corajoso e mãos à obra, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor meu Deus estará agora com você. Ele não o deixará, não o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus e para toda a obra. Você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Salomão vai fundo. Você vai dar conta. Deus vai estar contigo. Seja forte, seja corajoso. Não é porque eu estou saindo de cena que vai dar tudo errado. Não é porque eu estou saindo de cena que o reino vai entrar em colapso. Deus vai te dar graça, Deus vai te capacitar, Deus vai te usar. É lindo ver a maneira como Davi finalmente começa a acertar a sua paternidade com Salomão, porque com a maioria dos outros filhos ele errou feio, mas com Salomão Davi acertou. Davi deu muitas instruções para Salomão em vida, a gente vê isso em Provérbios, e Davi dá instruções para Salomão em morte. Vai lá, filho, agora é a tua vez. Papai não vai mais estar em cena, mas você vai dar conta. O Senhor vai te dar graça e você vai conseguir. Mas fique junto de Deus. Instruções para os filhos. Davi morreu deixando um legado de serviço ao reino. Tem a ver com aquele ponto anterior, o ponto 4, mas no capítulo 29, versículos 1 e 2, nós lemos: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaico e de todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância.
De novo, participando da obra, mesmo depois que ele saía de cena. Ele deixou tudo pronto para que a obra do Senhor fosse feita. Ele continua nessa mesma toada, nos versículos 3 a 9. E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro, ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Percebeu o que ele fez? Percebeu como ele está usando o seu exemplo e o seu desapego material nessa hora da morte para incentivar a outros a fazerem a mesma coisa? Gente, eu estou dando aqui 100 toneladas de ouro de Ofir para a casa de Deus, e vocês? Aí fica difícil, não é? Ele colocou todo mundo numa situação de, ok, acho que eu tenho que investir alguma coisa também na casa de Deus. E essa foi a resposta. Então, versículo 6, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. Até quem estava com a mão na massa da obra, e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a casa de Jeiel, o gersonita, e o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Não é bonito ver alegria nesse momento no qual a morte se aproxima? Por que Davi está próximo da morte e ele está alegre? Se a gente foi ensinado que quanto mais perto da morte, mais tristes temos que estar. Porque mesmo próximo da morte, ele está celebrando o Senhor. Mesmo próximo da morte, ele está investindo na obra do Senhor. Mesmo próximo da morte, ele está levando outros a fazer o mesmo. Como não se alegrar? Ele deu 1 tonelada e de repente apareceram 170 toneladas. Ele está muito alegre de poder contribuir com a obra de Deus. Irmãos, essa é a razão de ser da nossa existência. É para isso que a gente vive, para servir o nosso Senhor. E é para isso que a gente morre, para servir o nosso Senhor. Então Davi transforma esse momento num momento de grande júbilo. Ele morre em penúltimo lugar, deixando um legado de louvor ao Senhor Deus. Alguns de vocês tiveram o privilégio de terem pais ou mães que foram marcados pelo louvor. E aí quando você se lembra do seu pai, quando você se lembra da sua mãe, você lembra dos hinos, você lembra dos cânticos, você lembra dos assovios, você lembra dos cânticos no culto familiar, e essas coisas marcaram o teu coração. Davi fez isso. Davi escreveu cânticos e mais cânticos e mais cânticos. Foi um homem marcado pelo louvor. E é claro que na morte ele não deixaria de também louvar o Senhor. E assim em 1 Crônicas 29:10 em diante nós encontramos: Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riqueza
riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, o dar força para todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrino como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não temos permanência, Senhor nosso Deus. Toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio, para o qual fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvem ao Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do rei. Imagina um cultão desse lá no quarto da UTI. Imagina um cultão desse nos seus momentos finais. Você levar o povo de Deus mais uma vez em adoração, você conduzir o povo de Deus em louvor, você conduzir a tua família, você ser um instrumento de Deus, mesmo fraquinho, você ser um instrumento de Deus para que todos adorem o Senhor e amem mais o Senhor. É isso que Davi fez. Ele louvou o Senhor, e ao vê-lo louvando, todo mundo se empolga e louva junto com ele. Último ponto: em sua morte, saiba que Deus não vai te tratar segundo os seus piores momentos. Isso é uma bênção. Em sua morte, tranquilize-se, pois Deus não vai te tratar segundo os seus piores momentos. E esse é o testemunho que nós temos no final do texto. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Nenhuma palavra sobre as partes feias da biografia de Davi. E depois, no restante, ou no segundo livro, e tanto isso acontece também nos livros dos reis, quem é o padrão de retidão, por meio do qual todos os demais reis são medidos? Davi. Deus não te trata de acordo com os piores momentos da tua biografia. Essa hora até presbiteriano devia falar aleluia, sabia? Isso é muito sério. Deus não te trata de acordo com os piores momentos da tua biografia. E assim foi com Davi. Deus olha para Davi e Deus reconhece: eis um servo fiel, eis um servo reto, eis um servo justo, que agora eu estou recolhendo para mim. Está preparado para morrer? Você já fez os seus planos? Quero te lembrar de algumas coisas bem práticas. Você tem um testamento? Você já deu instruções sobre cuidados paliativos? Instruções sobre seu funeral, hinos favoritos, textos bíblicos favoritos? Instruções sobre documentos e informações importantes? Alguém sabe as suas senhas do banco? Ou você vai deixar a tua família nesse desespero?
Alguém sabe que você tem seguro de vida? E se você não tem, então faça essa semana, por favor. Você está preparado para partir dessa vida nas questões práticas? Você já tem um plano funerário? Um jazigo? Tem um médico lá em São Paulo, tinha um médico lá em São Paulo, e ele era um oncologista, e ele pegou um câncer muito grave, e ele sabia que ele ia morrer. E o prognóstico era de uns 2 anos. Ele então procurou a Eleni Vassão e conversou com ela: me ajuda a cuidar da minha família, me ajuda a estar pronta. A esposa estava grávida. E aí ele fez várias coisas. Ele gravou vídeos para os seus filhos, ele escreveu um livro com a Eleni, ele preparou todas as coisas para a sua morte, até para a funerária ele ligou. Falou assim: olha, eu não sei quando vai ser, mas o fato é que eu vou morrer e eu quero que vocês cuidem, o caixão vai ser esse. Ele escolheu tudo, ele escolheu absolutamente tudo. Ele tirou todo esse peso das costas da família dele, porque ele entendeu que a morte é uma realidade para a qual nós temos que estar preparados. E se nós somos crentes, então a morte não é uma inimiga sem solução. Eu quero terminar com um texto e uma citação do catecismo. O texto é 1 Coríntios 15, alguns versículos: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é o Espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o corpo mortal da imortalidade. E quando este corpo se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E a citação é a primeira pergunta e resposta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o teu único fundamento na vida e na morte? Está preparado para morrer? Só está preparado para morrer quem tem um fundamento sólido para a hora da morte. Qual é o teu único fundamento na vida e na morte? E a linda resposta é: o meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte. Não pertenço a mim mesmo. Com o precioso sangue Ele pagou, com o seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante,
de todo o coração. Que você esteja pronto. Existe uma certeza, a certeza de que se não estivermos presentes na hora da volta do Senhor, nós passaremos pela morte. Você está preparado? Você está vivendo de tal maneira que esteja preparado para se encontrar com o teu Senhor? Vamos orar.